Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio no podcast Saúde Além do Consultório e hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar um pouco da história dela, vai falar um pouco da história dela com a endometriose, que é uma doença que acomete várias mulheres e muitas vezes ela nem sabe que tem isso. E é um podcast para falar de histórias inspiradoras, para falar de empreendedorismo, para falar de saúde e como você pode performar muito mais no seu dia a dia e na sua saúde como um todo. Eu tô aqui com uma pessoa muito especial, que é minha amiga, que tem uma história incrível, que é especialista em endometriose e vive isso na pele, tem um controle e ajuda muitas pessoas também, muitas mulheres. Eu tô aqui com a doutora Natália Freitas. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, meu amigo. A gente dividiu esse momento aqui, é muito especial. A gente fala sobre essa doença que é muito importante, questão de saúde feminina, né? Você que trabalha bastante com isso, que lida com essa situação todos os dias. Então, a gente está aqui podendo falar um pouco mais sobre isso e compartilhar um pouco da minha história também. Estou muito feliz de dividir esse momento aqui. Cara, eu fico muito feliz de você ter aceito esse convite, tá? E, pessoal, já se inscreve aí no nosso canal, tá? Não perde tempo não, que vai sair muito conteúdo legal, muitos convidados especiais que vai trazer muita informação e conhecimento para vocês colocar em prática, entendeu? Então já se inscreve aí no nosso canal. Nath, pra nós começar esse bate-papo aqui, conta um pouco da sua história aí, tipo assim, de onde você é, se é daqui de Limeira, o que você fez, manda brasa. Minha história começa, eu já morei em várias cidades, meu pai é militar, então já viajei bastante pelo Brasil. Atualmente estou morando aqui em Limeira, fiz faculdade na PUC São Paulo, em Sorocaba, e eu acho que já vamos pro assunto, né, que começa durante a faculdade. Durante a faculdade foi quando eu descobri o meu foco de endometriose e foi quando a minha história começou. No começo eu não tinha muitos sintomas, eu recebi um diagnóstico, mas eu não sabia muito bem como lidar com aquilo, não tinha muitos sintomas. Com o tempo, a endometriose foi ganhando uma importância maior na minha vida. Vamos fazer assim, ó, só para te dar segmento. Fala pro pessoal o que é endometriose. Muita gente não sabe. E pega homem, só pega mulher, como é que é? Tá, vamos tentar desmistificar pra galera ficar... tanto homem se vê, às vezes, a sua filha, a sua mulher com isso, saber. Eu acho que vamos começar explicando o que é e da importância que tem, né? Da gente falar não só para as mulheres, como para os homens também. Sim. Vou falar um pouco sobre isso. Então, a endometriose, o que é? Quando a gente fala de endometriose, a gente tem dentro do útero um tecido que chama endométrio. É aquele tecido que todo mês ele prolifera, o corpo da mulher se prepara para uma gestação, né? Então, é aquele tecido que todo mês ele prolifera e vai esperar que ocorra uma fecundação. Quando isso não acontece, na maioria dos meses, ele sai em forma de menstruação. A endometriose é quando esse tecido endometrial, esse mesmo tecido, ele se implanta em qualquer outra parte do corpo. E é uma célula que ela vai estar fora do seu lugar de origem, então ela vai começar a proliferar sem controle. Então, o principal sintoma da endometriose é a dor. E aí, a gente pensando nesse tecido, que é um tecido que depende de hormônio, vai sofrer influência hormonal, então vai ser uma dor cíclica, né, que a gente chama. Então, vai ser uma dor que todo mês ela vai aparecer, principalmente ali perto da menstruação, os dias antes, durante a menstruação, a mulher vai ter uma dor que não necessariamente vai ser a dor de cólica. Essa é a questão da endometriose. Pode ser... tem relatos de endometriose em praticamente qualquer parte do corpo, né? Então, é muito importante a gente observar aquelas meninas desde a adolescência que tem aquela cólica que não melhora com o uso de analgésico, que tem dores que chega a desmaiar, que chega a vomitar de dor. Então, é importante a gente já acender um alerta e observar para isso. Eu acho que, igual você citou, a questão do marido, dos acompanhantes, tipo da família, a questão do homem também é importante falar, para entender a dor dessa mulher. Eu acho que, assim, o que eu acho muito bonito de falar sobre endometriose é porque a gente fala da saúde feminina, você entra com muitas questões emocionais, né? Sim. Então, eu acho que o importante da gente falar sobre isso também é porque uma coisa que eu vejo comigo e com todas as pacientes que eu acompanho em relação a isso é a dificuldade que tem das pessoas em volta de entender. Então, a mulher com essas dores, que são dores muito fortes, é considerada uma das 20 piores dores que existem, né? Então, é uma dor muito forte. E tá relacionada muito à questão emocional. Então, a mulher fica muito frágil, tem muita fadiga, ela fica muito cansada, deprimida. Então, para as pessoas que estão em volta, para a família, para o acompanhante, é muito difícil entender essa dor da mulher. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, falando sobre a saúde emocional também relacionada às mulheres com essa questão.
Vocês entenderam, pessoal? Ela é especialista nisso, né? Ela passa isso na pele. Cara, quando eu falo sempre pra falar pra homem e pra mulher, exatamente às vezes pra pessoa que tá do lado observar e ter um pouquinho mais de cuidado, de carinho ali, né? Sim. Porque, por exemplo, existe muito tabu, né? Ó, se você tá tendo cólica, isso é normal, né? Ao ponto que eu falo sempre, né? Que eu comecei a estudar muito saúde feminina porque eu via muito em pronto-socorro, mandava pra especialidade mandava de volta, não tinha feito nada e dava só uma pílula anticoncepcional e falava pra pessoa que tá tudo bem. Não é assim, né? Hoje eu entendo que não é assim. Mas assim, conta um pouco agora assim, como é que foi a sua história com endometriose? Até porque você começou falando que não entendia muito dos sintomas e depois foi piorando, né? Eu não tinha sintomas tão relevantes no começo, né? Então, assim, eu comecei a olhar para endometriose e me dedicar a esse assunto no momento que ela me colocou de cama. Então, assim, a minha história com a endometriose é muito bonita, mas também é muito difícil, né? Então, eu tinha dores, assim, incapacitantes. Eu tinha dores que afetavam todas as áreas da minha vida. Então, eu tinha dor que não melhorava com o uso de analgésico forte. Então, eu tomava Tramal e ficava de cama, assim. Eu tive, na época que as dores começaram a aumentar muito, elas começaram a me limitar. Então, limitar a questão de treino, que eu sempre gostei de treinar. Então, a endometriose foi me limitando. A partir do momento que ela me colocou na cama, eu vi o quanto aquilo era relevante para minha vida. E eu lembro na época de pensar nisso, de ouvir essa frase naquela época, né? A gente pode ter 10 problemas, mas quando a gente tem um problema de saúde, a gente só tem um problema. Sim. Então, eu comecei a olhar para aquilo e vi que freou toda a minha vida. Eu falei, bom, agora eu tenho que dar atenção a isso. E quando foi isso? Isso daí foi há uns 5 anos atrás. 5 anos atrás. Que começaram as dores, que começou a me colocar de cama, assim, foi uns 4 anos atrás. E... eu vou fazer uma pergunta, assim. Você pode responder ou não, né? Qual idade que você tá hoje? E, assim, quando foi que você percebeu isso? Hoje eu tenho 36, né? E eu descobri endometriose quando eu recebi o diagnóstico, acho que eu tinha 28. Quando eu recebi o diagnóstico. Mas da mesma forma que a maioria de todas as mulheres, eu comecei com dores muito fortes. Logo depois que eu menstruei, lá meus 14 e 15 anos, eu tinha dor de desmaiar. E o que acontece com essas meninas? Vão no ginecologista e começa o uso de hormônio, né? Correto. Então, eu tomei pílula anticoncepcional dos meus 15 até os meus 25, 26 anos. Emendando cartela uma na outra, porque eu tinha medo de menstruar. Eu acho que isso é muito, muito sério, assim, sabe? A gente não conhece o nosso corpo. Então, assim, eu tinha dores muito fortes e ninguém sabia o que era. E aí me deram uma pílula anticoncepcional com 15 anos, que eu tomei ali por 10, 11 anos seguidos. Eu não conhecia meu corpo, eu não sabia como era a menstruação, eu tinha medo de menstruar. Eu achava que eu ia desmaiar toda vez que eu menstruasse. E aí, quando eu comecei a querer olhar um pouco para isso, foi na época que eu comecei a fazer yoga, eu comecei a meditar, e aí eu comecei a questionar essas questões no meu corpo. Eu parei de tomar o anticoncepcional, né? E aí, um tempo depois, eu descobri endometriose, depois meu corpo não aceitava mais o hormônio. E eu acho que isso é muito importante a gente falar, a gente saber olhar para o corpo, saber... procurar os sintomas, né? Porque eu tinha uma cólica, simplesmente me causaram medo, sabe? Eu tinha medo do meu corpo, do meu ciclo menstrual, não sabia o que era. E hoje eu vejo o quanto isso é incrível, né? Quanto a gente conhecer o nosso corpo, observar esses sinais. Mas, voltando... se deixar, eu vou... Você, por favor, vai me guiando. Porque se deixar ali, eu vou... Não, mas esse assunto é muito importante pra mim. Mas assim, você fica livre, entendeu? Porque... porque é um assunto, assim, a endometriose, eu vejo, ela é um plano de fundo pra gente conseguir se conhecer, sabe? Que eu vejo na minha história. Foi um plano de fundo para que eu conseguisse me conhecer. A partir daquilo que eu tava falando naquele momento que eu tava de cama, que eu tive as dores, eu precisei fazer uma imersão em mim mesma. Sim, eu precisei aprender a me conhecer, aprender a conhecer meu corpo, essa questão da menstruação, de não ter medo de menstruar, né? De conseguir aprender com aquilo. Então, a endometriose me trouxe muitas questões. E o que eu tava falando no momento que, quando eu descobri, né? Que Você descobriu há 5 anos atrás ou foi antes? Eu descobri foi uns 5 anos atrás. Porque quando eu descobri, eu não tinha sintoma. O meu foi um achado num exame, assim. Ah, entendi. Eu descobri, eu não tinha sintoma. Então, foi o achado de um exame. E depois, com o tempo, quando eu passei várias questões de saúde, também está muito relacionado à questão emocional, essas dores foram intensificando.
Então, primeiro, eu já sabia o que era, depois eu tive o sintoma. Comigo foi um pouco diferente. Eu não sabia que as dores que eu tinha lá atrás, nunca investiguei endometriose com os meus 15 anos. Mas, assim, hoje uma coisa que a gente vê é que essas meninas que têm dores, que desmaiam de dor, um tempo depois, que foi o que aconteceu comigo, 10 anos depois, recebem um diagnóstico de endometriose. Então, eu segui bem as estatísticas, assim, na maioria das coisas que aconteceram comigo. Mas foi ao contrário, não foi que eu investiguei, entendeu? Uma coisa que é importante vocês ficarem atentos aqui nesse podcast, porque, por exemplo, ela ficava com medo quando ela ia menstruar, porque as cólicas eram muito intensas. O que vocês têm que entender é que não tem uma idade específica para começar a endometriose, né? Simplesmente a pessoa começa a ter dores diversas, né? Principalmente cólica menstrual, como ela falou, não somente cólicas, e começa a dar esse medo que mexe com a parte emocional. Então, se você, aí mulheres ou homens, perceber que toda vez que ela vai menstruar, ela sempre fica receosa, fica com muita dor, isso traz limitações para essa mulher, seja ela adolescente ou até criança que começou ali, né, dependendo da idade, ela tem que ir atrás de um profissional para investigar se não é endometriose, né? E conta pra gente assim, por exemplo, você já era médica, né? Você teve diagnóstico, como é que foi lidar com isso e assim, como é que foi a relação? Não sabia, como é que é? Isso que é muito interessante, porque assim, eu já era médica quando eu recebi o diagnóstico, mas eu via que eu sabia muito pouco sobre essa doença, né? Então, eu tinha ali um conhecimento limitado e eu acho que quando a gente fala sobre endometriose, são assuntos muito pesados que pairam sobre isso, né? Então, assim, o que a gente sabe do endometriose, mesmo eu como médica, sabia que é uma doença que causa infertilidade, na maioria dos casos, que o tratamento muitas vezes é cirúrgico, que a menstruação realmente é um problema. Então, assim, tudo me assustava muito quando eu descobri, né? Quando eu recebi esse diagnóstico, me assustou muito, mesmo sendo médica. E aí eu fui atrás para procurar, porque as dores começaram a me limitar muito, então fui atrás de colegas, né, pessoas muito capacitadas, assim, muito de formação muito séria, né, só que naquele momento me indicaram, e o que eu entendo que é a maioria das condutas hoje, né, assim, desde a nossa formação, acho que na sua faculdade, você vai ver o tratamento de endometriose é basicamente hormônio e cirurgia. Dificilmente a gente fala sobre outras coisas, né? Então, foi o que me indicaram naquele momento. Me indicaram o uso de hormônio e já me indicaram, eu tinha uma indicação cirúrgica, pela dor que eu tinha, né? Que era muito forte. E quando eu agendei a cirurgia, eu lembro dessa sensação de medo, de impotência, né? De pensar assim, pensar, eu não tenho mais nada para fazer? Será que é só isso? Eu lembro de me questionar. E eu falei assim, poxa, eu pensei exatamente isso. Eu acho que eu tô sendo covarde de operar nesse momento. Eu preciso entender mais dessa doença. Eu preciso me conhecer mais. E foi uma decisão, assim... Hoje eu mergulho muito lá atrás de ter tomado essa decisão. Mas, assim, foi uma decisão que no momento eu tinha muito medo. Porque eu não era especialista no assunto. Eu conhecia muito pouco sobre isso. E eu bati de frente com pessoas muito renomadas, assim... Pra falar assim, não, eu não vou operar agora. E aí, pessoas que eu confio muito, né? Então, eu tomar aquela decisão, assim, meio sem saber o que estava acontecendo, mas foi o que eu senti, que eu não deveria operar naquele momento. Claro, conversando com as pessoas e sabendo que... eu acho muito importante a gente falar isso. A endometriose é uma doença que, em muitos casos, são cirúrgicos. Então, é importante a gente reforçar que não quer dizer que as mulheres não vão precisar operar. Algumas vão. Mas o que eu vi é que eu sentia que não era o momento de operar, que eu podia procurar outras coisas. E aí eu fui me dedicar a estudar sobre esse assunto. Fui pesquisar mais sobre isso. E aí fui entender um pouco mais sobre a alimentação relacionada à endometriose. Fui procurar conhecer mais o meu corpo. E aí eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre isso... Eu comecei a fazer algumas mudanças em relação à alimentação, estilo de vida, meio sem saber o que estava acontecendo e assim, meio sem esperança já, porque eu já tinha uma cirurgia agendada. Eu falei, bom, só me resta aguardar a cirurgia, então vamos tentar, né? E aí as mudanças que eu fui fazendo ali sem saber, eu tive uma melhora. E aí eu falei assim, e é engraçado que a gente duvida, né? Eu falei assim, caramba, eu acho que só a alimentação vai fazer tudo isso? Aí eu falei, deve ser coincidência. E eu acho engraçado que uma coisa que reforçou muito, assim, me fez acreditar muito no que eu tava fazendo, foi que depois de um mês que eu tava seguindo a dieta, eu tive o aniversário da minha mãe. E aí a gente foi lá, minha mãe fez bolo, pão... Depois a gente vai falar sobre a questão da alimentação da endometriose, né? Quais são os principais vilões na alimentação. Com certeza. E aí eu lembro que eu comi de tudo,
no sábado. No domingo eu não conseguia levantar para me despedir da minha mãe. Aí eu falei assim, nossa, esse negócio da alimentação não é brincadeira. Aí eu comecei a seguir mais, pesquisar sobre aquilo, comecei a seguir, e aí eu desmarquei a cirurgia. 20 dias antes eu desmarquei a cirurgia. E aí entrei mais de cabeça. E aí logo depois, assim, eu comecei a ter algumas melhoras, tudo. Depois a gente se conheceu. Foi nessa época, assim, que eu tava passando um momento muito difícil na minha vida. Até, eu já te falei isso, mas assim, eu sou muito grata a você, de tudo que a gente conversou. Você foi uma das pessoas que me orientou, me direcionou nisso. Que me indicou o curso que eu fiz, né? A formação do Dr. André Vinícius, que é referência no Brasil em endometriose. Você que me apresentou ele. E aí foi que eu decidi realmente entrar de cabeça naquilo, sabe? Eu decidi buscar esse conhecimento técnico, eu vi que existia, e isso é muito interessante, assim, eu vejo que eu mesmo como médica, e eu mesmo procurando profissionais muito capacitados, uma coisa que me marcou foi que ninguém me perguntou sobre a minha alimentação, sobre o meu sono, sobre como estava a minha saúde emocional naquele momento. Ninguém falou sobre isso comigo. Então foi ali que eu senti, como paciente, uma defasagem no tratamento da endometriose. Porque eu vi que eu tinha um conhecimento, tudo bem que eu já era médica, então todo mundo que me atendia sabia que eu já tinha um conhecimento sobre isso, mas uma coisa que eu vejo hoje, assim, que é uma dor muito grande das pacientes, uma queixa muito grande, é que o médico não explica o que é endometriose. O médico não explica. Muitas pacientes chegam para mim e falam assim, eu tenho endometriose, eu vou ter que operar com certeza? E assim, nem todos os casos são cirúrgicos. Hoje a gente vê endometriose uma doença clínica, não é uma doença cirúrgica, né? Uhum. Então, alguns casos têm indicação cirúrgica, mas é uma doença clínica, né? E eu vejo, assim, que a dor que as pacientes têm, a queixa que elas têm, assim, essa falta, foi o que eu senti na época, sabe? Esse acolhimento de me olhar como um todo, de ver, assim, que não era só a dor física que eu tinha muitas dores emocionais que estavam piorando a minha dor física, né? Então, eu vejo que a endometriose me permitiu esse mergulho, assim, de transformação mesmo. E eu vejo que hoje o tratamento da endometriose, para mim, significa uma mudança de estilo de vida. Beleza. Sabe o que é engraçado? Porque, por exemplo, eu já estudei bastante endometriose também. E o que eu percebi, por exemplo, que nos livros antigos, até de ginecologia, é uma fisiologia muito incerta. Sim. Então você vai achar isso muito conhecimento dessa área em artigos mesmo. Então é uma coisa que você tem que ir atrás sozinho. Sim. E nos livros existem duas terapêuticas que nem você falou. Ou vai fazer diagnóstico por videolaparoscopia, que já caiu por terra, né? Isso, hoje, um ultrassom bem feito, só que tem que ser um ultrassom para endometriose. E uma ressonância vai dar um diagnóstico também certeiro. E anticoncepcional, né? Anticoncepcional parece que virou uma balinha para tudo. Sim. O que eu quero te perguntar, assim, em relação a você falar, pô, me conheci mais. Fala um pouco mais disso, tenta deixar um pouco mais claro, porque tem muita mulher que também não se conhece. Sim. Não olha pro seu corpo, não entende o ciclo menstrual, e aí fica perdida, entendeu? Eu acho que, assim, me permitiu me conhecer no sentido... Tem muito, essa pergunta é muito complexa, né? Tem muitos caminhos, assim, porque... Não, é muito bonita essa pergunta. Porque me permitiu conhecer em várias áreas da minha vida. Eu acho que, assim... Eu fiz a pergunta porque eu sei que é complexa. E tem várias respostas, mas, assim... A gente vê que tem muita gente perdida, e principalmente vocês, mulheres. Eu falo porque, por exemplo, hoje o que eu faço é muito por causa de mulheres. Por quê? Porque... me deixava angustiado ver vocês chegar ali sofrendo, né? Eu falo sempre, uma menopausa que não era tratada, uma mulher com cólica que eu medicava, mandava para a própria especialidade, voltava. Aí quando eu vi também endometriose, eu falei, cara, e assim, eu não vi na faculdade. Provavelmente você também não viu. Não. Então, assim, é uma coisa que hoje está na bolha, você sabe disso, né? Até porque, para quem não sabe, leva em média de 10 anos no Brasil para ser diagnosticada. Sim. Então, essa paciente já passou por vários médicos. Sim. Então, quando eu te faço a pergunta assim, é porque as mulheres precisam entender que elas têm que olhar pro seu corpo. Sim. Né? Então, fala um pouco, você que é mulher, vai saber falar um pouco disso. Eu acho que, assim, quando eu comecei a olhar a questão da minha saúde, eu olhei através da dor, né? Pela dor física que eu tava tendo, que tava me limitando. Eu comecei a entender... Aí eu fui atrás para outras terapias, né? Fazia acupuntura, comecei a fazer terapia mesmo. E aí eu comecei a ver que
tudo à minha volta que eu tava fazendo, tava piorando a minha dor. Porque assim, quando a gente fala, vamos voltar um pouquinho, a endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, assim, o que a gente tem que olhar é que tudo inflama nosso corpo, a alimentação, mas as emoções também inflamam nosso corpo. Sim. Então, assim, naquele momento eu precisei olhar, e assim, eu fiz mudanças importantes na minha vida, que eu tive que olhar para o relacionamento que eu estava tendo naquele momento, questionar se aquilo estava fazendo bem para mim, sabe? Então, eu acho muito importante as mulheres olharem a questão da dor. Você tem um parceiro que te acompanha, que te entende, que entende a sua dor, porque igual você falou no começo, as mulheres são muito mal compreendidas. A dor é muito forte. Então, assim, a maioria das pessoas acha que é frescura, porque a gente aprendeu que cólica menstrual é normal. Sim. Então, assim, é difícil uma mulher que fala assim, eu não consigo trabalhar de cólica. A maioria das pessoas acha que é frescura. Mas, assim, é uma dor muito forte. É comum, mas não é normal, né? Sentir dor, assim, eu acho que... Nossa, eu vou voltar pra pergunta, só um parênteses. Fica à vontade. Sentir dor... A dor, assim, a cólica menstrual, até certo ponto, ela é aceitável. Nosso corpo é fisiológico, a gente vai sentir um desconforto. Mas aquela dor incapacitante, aquela dor que atrapalha as suas atividades do dia a dia, que não melhora com o uso de analgésico, a mulher toma ali um Buscopan e a dor não melhora, isso não é normal. Sabe, essa dor tem que ser investigada. A mulher não pode aceitar aquilo lá no dia a dia dela, que atrapalha, que ela não consegue treinar, que ela não consegue trabalhar. Então, é importante a gente olhar para essa dor que não é totalmente normal, né? Não é normal. Não é normal. E então, assim, o que permitiu eu me conhecer? Questão de relacionamento. Você tem que olhar. A pessoa que está do seu lado entende o que você está passando? Ela está te acompanhando naquilo? Ela valoriza a sua queixa? Ela consegue entender? E ainda mais a endometriose, que ela fala muito sobre o casal também, né? Porque levanta a questão de infertilidade. Tem um risco muito grande de infertilidade. Tem muita dor durante a relação. Então, se você está com um parceiro que não entende que você tem dor durante a relação, a mulher começa a se culpar porque não consegue ter relação. E você tá com uma pessoa que às vezes não entende, isso daí dificulta. Então, olhar para isso, sobre os meus relacionamentos que eu tinha, assim, tanto de parceiro que estava comigo naquele momento, questão de família, questão de amigos, qual ambiente que eu estava frequentando, porque você começa a ver que tudo isso é importante para sua saúde. Com certeza. Sabe? Eu acho que a endometriose permitiu olhar isso, que até os ambientes que eu frequentava, os amigos que eu tinha, que lugares que eu ia, o que eu fazia, qual era a minha rotina. Aquilo interfere na saúde. Questão de alimentação, assim, eu consegui entender, manejar minha alimentação de uma forma correta. Eu sempre achei que eu me alimentava bem, mas eu consegui ver quais eram as questões, o que eu estava fazendo de errado, o que eu tinha que me atentar mais. Então, aprendi sobre relacionamento, aprendi sobre alimentação, sobre o sono, o quanto o sono é importante, a gente negligencia muito, né? Principalmente a gente com a vida corrida, como médico, a gente sabe, a gente já fez muito plantão noturno. Eu não conseguia entender o quanto aquilo prejudicava a minha saúde. Então, assim, me permitiu me conhecer nesse sentido. E hoje é engraçado que eu conheço tanto o meu corpo, que eu sei quando eu tenho uma cólica normal da minha menstruação, quando é aceitável, e eu sei qual é a dor da endometriose. Para mim é diferente. Então é como se fosse um termômetro para mim. Se eu sinto um desconforto da endometriose, eu falo, opa, tô fazendo alguma coisa que não tá certo. Então é muito engraçado, assim. Hoje eu tenho uma relação com o meu corpo completamente diferente do que eu tinha, sabe? Eu me lembro que quando você fez essa mudança, né, porque eu tava presente, você mudou toda a sua rotina, assim, né? Hoje você é maior zen, né? Como foi que, tipo, você já era assim antes? Eu não lembro, não. Tô perguntando, eu não lembro mesmo. Eu sempre gostei. E isso também foi uma virada de chave. Porque eu lembro que no momento que eu tinha uma indicação cirúrgica, no momento que eu tinha essa questão da endometriose, foi quando eu parei pra pensar, falei assim, cara, gostando desse assunto, eu já tinha feito yoga há um tempo atrás, quando eu descobri, né? Quando eu tava no pior momento da minha vida. Eu sempre gostei dessa parte de fazer yoga, de meditação, só que eu tinha deixado de lado. E aí, quando eu tava ali aguardando a cirurgia, eu falei assim, cara, eu gosto tanto dessa área. Eu já tinha lido vários livros na faculdade sobre cura, sobre todos esses assuntos, assim, que a gente gosta, sabe? Eu me lembro que você me indicou o livro. Eu nunca consegui ler esse livro. Aquele livro é pesado. Porque eu achei que não era o momento, mas ele tá lá em casa. Ele é difícil, Mas assim, você falou, eu gosto de yoga, então era uma coisa que você gostava, continue. De autoconhecimento, assim, eu já tinha interesse nessa área. E aí, aquele momento que eu tava aguardando a cirurgia foi quando eu parei pra pensar, falei assim, cara, eu gosto tanto disso, eu vou me dedicar a isso. E foi engraçado porque essa sensação de impotência,
no momento que eu agendei a cirurgia, eu lembro que eu olhei assim, faltava assim, uns 2 meses pra cirurgia. Tava fazendo pré-operatório, me preparando. Falei, gente, só me resta esperar. Não tinha o que eu fazer, sabe? Então, assim, eu tava tendo as dores, eu falei, bom, o pior cenário eu já tenho, que é a cirurgia. Já tá agendada. O que eu vou fazer agora? Aí eu comecei a lembrar que eu já gostava desse assunto, que eu fazia yoga antes. Eu falei assim, cara, eu gosto disso, eu vou me dedicar a isso. Aí eu lembro que eu fui atrás, fiz um curso de mentalidade, fui estudar sobre as leis universais, fui estudar sobre mentalidade. Eu aproveitei eu me orgulho muito desse momento, sabe? Eu acho que eu consegui lidar bem ali, sabe? Se aproveitar o momento de sofrimento para crescer. Sim. Foi uma coisa que eu me orgulho muito desse momento. Porque eu tava no pior momento da minha vida. Todos os pilares principais da minha vida estavam desmoronando naquele momento. Foi bem difícil. E aí eu falei assim, bom, só me resta esperar. E aí eu me dediquei a isso. Então eu lia muito, comecei a pesquisar. E aí eu fui vendo a luz no fim do túnel, entendeu? Foi E a frase que eu amo, né? A gente olhar a doença como uma oportunidade de cura. Eu acho que essa frase, assim, foi também uma das... Eu estudei muito naquele momento. Foi uma das frases que me deu um norte, assim, um sentido. Você pegou isso em algum livro de yoga, não foi? Ou Olha, você que criou ela? Não fui eu que criei. Mas agora eu vou te falar, não lembro. Eu li tanto naquela época que eu não sei te dizer que livro que eu li. Mas não é minha, não. essa frase aí, mas essa frase me norteou muito. A gente olhar a doença como uma oportunidade de cura. Acho muito bonita essa frase. E uma cura uma cura espiritual mesmo, sabe? A cura do espírito. De você buscar a cura. E eu sinto que a gente fala de endometriose, uma doença que não tem cura. Mas eu sinto que ela me curou como pessoa. Entendeu? Eu sempre falo do momento que eu passei, que, tipo, eu entrei em burnout, né? Uhum. 2021. Eu vejo hoje essa mesma situação, que foi tipo assim, foi o meu pior e melhor momento da minha Sim. vida. Foi um momento que, tipo assim, que eu tava no fundo ali, e eu consegui sair daquela situação e fazer daquela situação um Andrei, né? Que olhou pra saúde de si, né? Eu tava obeso, né? Tava mental, também não tava legal. Muito pela pandemia também, que ajudou a acelerar o processo, vamos dizer assim. E a vida do médico também, né? De que trabalha em emergência, em atendimento, não é fácil. Só que eu vejo, cara, eu gosto de fazer essa pergunta às vezes, né? Qual foi o seu pior e melhor momento da sua vida, né? E aí você fala, pô, foi um momento trash, né? Que todos os pilares da minha vida estavam ruins, né? Eu me lembro, cara, a gente conversava surdo. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar até pro dia que tá ruim e saber fazer disso. Diamante é feito sob pressão, né? Sim. Então, assim... Mas legal. Fala qual foi as medidas que você tomou lá no início e que você já viu que, tipo, pô, mudei a alimentação aqui. Mas o que foi que você fez especificamente? Vamos falar dos vilões, então. A alimentação, pode falar, assim, o que mais prejudica? A alimentação, assim... A gente fala, igual eu falei, né? Endometriose é uma doença inflamatória, né? Então, os alimentos que inflamam o corpo, principalmente o glúten. O glúten é um vilão, assim, para endometriose. O açúcar também, refinados, a parte, né, açúcar refinados, enlatados, embutidos, bebida alcoólica também, o café em excesso, tudo nossa, café em excesso, o que a gente fazia, né, privação de sono e café, a gente como médico. Então, são os alimentos, assim, os vilões para endometriose. Existem aí outros específicos, né? Tem porque entra muito a parte do estrogênio, alguns alimentos que aumentam, né? Mas eu acho que o principal é a gente falar do glúten, do açúcar, enlatados e embutidos, e o excesso de café, né? Eu acho que é... Aí tem muita gente que fala assim, e agora, né? O que eu vou comer? O que eu vou comer? Gente, é possível. Mas eu acho assim, isso daí que eu acho muito interessante também. Eu lembro que quando eu olhei, eu tava no pior momento. Então, o que eu visse que melhorava, eu ia fazer. Então, só que eu achei assim, que nem o café era uma coisa que eu tomava o dia inteiro, o café. Então, eu achei que eu teria muita dificuldade de tirar o café. Mas quando a gente entende o que a gente tá fazendo, e você começa a observar as mudanças do meu corpo, que nem essa história que eu contei do aniversário da minha mãe. Quando a gente faz ali, você escorrega. E aí você sente que aquilo piora, isso dá um feedback no seu cérebro que você começa a entender, assim, e olhar de uma forma diferente. Então, eu acho que isso facilita muito a gente colocar novos hábitos na nossa rotina, sabe? Implementar esses novos hábitos
quando você entende o que você está fazendo, sabe? E assim, estudando sobre isso, a gente consegue ver por que o glúten é um vilão, né? Essa questão da inflamação, o quanto ele inflama nosso corpo. Então, eu acho que o conhecimento, você entender e você principalmente aprender a olhar para o seu corpo, isso daí que eu falei antes também, de me conhecer. Eu aprendi a conhecer meu corpo, olhar. Então, eu sei, falei, opa, isso daqui vai piorar, né? Então, você consegue ir manejando. A questão da atividade física eu sempre fiz, sempre pratiquei atividade física, mas naquele momento que eu tinha muita dor, foi uma das coisas também que mexeu bastante comigo, porque... Te limitou? Me limitou. Eu não conseguia mais fazer... na época eu fazia musculação todos os dias, aí já tinha exercício que eu não conseguia mais fazer, aí eu fui diminuindo, não consegui. E uma coisa também que eu acho bem legal, questão da atividade física, na época eu fazia só musculação. Aí quando eu comecei a ter uma melhora, quando eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida, que realmente começou a fazer uma diferença, foi quando a corrida entrou na minha vida. E aí eu lembro que eu corria 5 quilômetros, corria às vezes um pouquinho, e aí quando eu comecei a melhorar das dores, assim, eu fiz uma corrida de 10 quilômetros. No susto, assim, sem treinar muito, fui lá e fiz uma corrida de 10 quilômetros. E aquela corrida me marcou, isso daí faz mais ou menos 1 ano e meio. Que é quando eu já tinha uma melhora, assim, aí eu fiz uma corrida de 10 quilômetros. Aí eu falei assim, eu vou correr 21. Imagina, nem treinava corrida pra isso. E assim, até 10 quilômetros, pra quem tem algum preparo físico, até uns 10 quilômetros você vai. 21, você não vai no susto, você não vai assim sem treinar. Aí eu falei, vou treinar, vou fazer 21. E aí comecei a me dedicar à corrida. E assim, hoje a corrida é uma coisa que entrou na minha vida e que tem um significado muito grande, sabe? Porque jamais que eu ia imaginar fazer isso lá atrás, sabe? Quando eu tava passando por essa questão de saúde, quando eu comecei a limitar toda a questão do esporte que eu tinha, né? Que eu não conseguia mais treinar. Nunca que eu ia sonhar fazer. Hoje em dia eu faço 21, eu tenho um orgulho disso, assim, é uma coisa que me emociona. Todas as provas que eu faço hoje, eu gosto muito da corrida, hoje virou o meu esporte, né? Todas as provas de corrida que eu faço, pra mim é uma conquista, e eu sempre lembro daquele momento que eu tive que limitar a minha vida, sabe? Então... Isso foi recente, pessoal, pra quem não sabe, 21 km é meia maratona, viu? Ela fez uma meia maratona. Então, assim... pra muita gente isso aí é quase impossível. Pra mim mesmo, eu fazer 10 km aqui, eu tô... Acabo, sei lá, mas eu faço. Faço meio amarrado, mas faço. Faz. Cara, então fala assim, qual é o significado pra endometriose, atividade física? Que você tá falando com tanto entusiasmo, assim, da corrida, né? Inclusive, foi o esporte mais praticado ano passado. Sim. Não sei se você sabe disso, mas é o esporte... Foi o que mais cresceu no mundo, né? Foi o que mais foi feito, verdade. Eu vi essa notícia, assim, é legal. Eu não sou um cara muito da corrida, sou um cara da luta, mas fala o significado, o tratamento, como a parte aeróbica ajuda, né? Sim. Eu acho que, assim, o que entrou... claro que tem recomendações, né? Que a prática de atividade física e em relação à endometriose também é comprovado que a prática de atividade aeróbica, você tem que fazer ali pelo menos 40 minutos, no mínimo 3 vezes por semana, né? Então, quando a gente fala assim, aeróbico tem que ser aquele que aumenta a frequência cardíaca. Uma caminhadinha, eu acho muito engraçado, o doutor André Vinícius, né? Ele fala que caminhada é meio de transporte. Tem que ser atividade física, mas que aumenta a frequência cardíaca. Então, pelo menos 40 minutos, no mínimo umas 3 vezes por semana. Então, já é comprovado que tem uma melhora significativa da dor, né? Porque... diminui a inflamação também, né? Ajuda tudo que ataca a inflamação, né? Então, pra mim, a corrida tem essa questão do desafio, da conquista, né? Então, entra muito numa questão emocional, igual você falou em relação à luta. Eu acho assim, não precisa ser a corrida. Eu falo da corrida com tanto entusiasmo, porque pra mim tem esse significado, né? Mas a atividade física é muito importante, faz muita diferença, é um dos pilares, né? Então, a gente tem que olhar, quando a gente cerca a endometriose, igual eu tava falando, questão da alimentação, a questão emocional, a questão da atividade física. Até a yoga que eu citei já era uma coisa que eu gostava de fazer. Eu ainda pratico a yoga, eu faço meditação também. Também é comprovado uma melhora significativa das dores da endometriose. Então, quando a gente fala de tratamento de endometriose, é uma mudança de estilo de vida, né? Você faz acompanhamento com algum médico, assim, tipo, pra endometriose especificamente? Você começou a estudar e tratar sozinho? É uma pergunta minha mesmo.
Eu mesma comecei a aplicar. Eu tenho minha ginecologista que eu vou para acompanhar tudo, mas eu aplico as coisas que eu mesmo estudo. Então fala um pouco assim, algumas suplementações básicas assim, que o pessoal pode estar já começando a utilizar, né, que vai fazer diferença já. Eu acho que a primeira é evitar os vilões aí, né? Primeiro a alimentação, o básico que a gente falou, né? De tirar esses alimentos inflamatórios. Em relação à suplementação dessas vitaminas, principalmente a vitamina D é muito importante, né? O ômega 3, existem o resveratrol, é importante também. Eu acho que, assim, a gente tem que citar, porque é muito específico também, né? Não sei o quanto a gente só citando, assim. Não, é só pra pessoa entender que quando eu faço a pergunta é pra você citar só. Não é pra falar a dose, essas coisas. Se quiser, marca consulta com a doutora Natália ou comigo, né? Sim. Pra fazer uma coisa mais específica pra pessoa. Porque, por exemplo, tem vários níveis de dor. Sim. Né? Então, tem medicações que vai atuar diretamente na dor. Sim, é muito específico, né? Mas já falou 3 que é legal. Já falei os mais relevantes, né? Que é bem importante. Bom, você vai embora. Não, já tô pensando mais um monte, mas eu acho que esses 3 tá bom. Eu ia fazer essa pergunta lá no início. Você sempre quis fazer medicina? Mas não. Fazer agora? Não? Como é que a medicina entrou na sua vida? Porque, por exemplo, imagina, às vezes o pessoal olha pra gente e acha que sabe tudo, né? Tem vezes que a gente não sabe. Por exemplo, endometriose quando eu falo que dá na bolha, porque às vezes a gente segue as pessoas que falam sobre isso. E existem milhares de pessoas que nem sabem a existência dessa doença, que é o ponto de que no Brasil leva em média 10 anos para ser diagnosticado. Às vezes nem vai ser diagnosticado. Então, não fala para mim assim, sei lá, eu, por exemplo, eu nunca quis fazer medicina, eu fiz e eu gosto de fazer, amo o que eu faço. Eu não, assim... Eu sempre fui da área da saúde, eu sempre soube que eu iria para a área da saúde, assim, desde pequena eu tive essa coisa com cuidado, tudo. Mas quando eu tava na época de decidir qual área que eu ia fazer, eu cheguei a cogitar a medicina, só que eu perdi um amigo próximo, um amigo de infância, assim, que tinha a minha idade, e ele teve uma morte súbita, assim, aquilo mexeu muito comigo. Você tinha que idade, mais ou menos? Foi na época de escolher, assim, o que ia prestar, tipo, 18 anos, E aí, aquilo mexeu muito, muito comigo, assim, eu não aceitava a questão de morte, assim, ainda mais pessoa jovem, tudo. Aí eu fui fazer farmácia. Eu fiz farmácia, eu fiz 2 anos, fiz metade do curso de farmácia, 2 anos e meio, na PUC em Campinas. E é até engraçado isso, essa história. Você me perguntou isso, faz tempo que eu não falo sobre isso. Te peguei, né? Mas assim, é uma história que eu gosto muito, porque marca muito essa questão da intuição pra mim, né? Eu tenho muito essa questão da minha intuição. E foi a primeira vez que eu senti muito forte a questão da minha intuição. Um chamado. Um chamado, assim mesmo. Porque eu comecei a fazer farmácia, assim, é dentro da área da saúde, sempre foi minha área de interesse, então eu tava gostando, tava indo tudo bem. Aí eu lembro que eu tava numa aula... Tava na metade do 2º ano, assim, que era metade do curso. E aí eu senti meu coração disparar. Me deu, assim, hoje eu vejo que era tipo como se fosse uma crise de ansiedade. Eu senti meu coração disparar, assim, um mal-estar, não conseguia respirar direito. E eu senti como se alguém tivesse falado na minha cabeça, sai daí. Aí eu falei assim, meu Deus, como assim, sai daí? E uma coisa dentro de mim falando assim, sai daí agora. Eu falei, meu Deus, vou pra onde, né? Aí eu lembro que eu saí, sentei no refeitório, assim, fiquei olhando pro nada. Falei, meu Deus. E aquela sensação dentro de mim falou, sai daí agora. Aí eu peguei e falei, nossa, fiquei 1 hora olhando pro nada. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou trancar o curso. Ela falou assim, Como assim? Falei, mãe, não consigo explicar. Aí eu lembro que era tipo quarta-feira, ela falou assim, olha, espera, até o final da semana, você vem pra casa e a gente conversa. Conversei na segunda-feira, a gente fechou a matrícula e eu saí sem saber o que eu queria. A sua mãe morava lá em Sorocaba, sabe? Minha mãe nunca morou em Sorocaba, minha mãe morava em Pirassununga. Eu tava em Campinas, fazendo o que eu fazia na PUC em Campinas, e minha mãe tava em Pirassununga, meus pais, né? E aí eu voltei, aí tranquei o curso sem saber o que eu queria. Eu lembro que ainda fiquei um tempo perdida assim, aí eu não sei dizer em que momento que eu decidi. Fui fazer teste vocacional, tudo. Até no teste vocacional saiu medicina, eu falei, não vou fazer, brigando com o moço que fez. E aí que eu decidi fazer medicina, não sei dizer, quando eu aceitei a ideia, aí foi muito tranquilo. Mas eu tenho muito carinho por essa história, porque foi quando eu senti essa questão de intuição. Eu sinto que foi uma intuição, sabe? Porque foi muito forte pra mim aquele momento. E marcou. Pô, legal.
É bom entender, assim, porque, por exemplo, eu tenho uma parte da minha história, assim, com a medicina em que eu me vi perdido também. Falei, cara, fazer o que todo mundo faz, vou ficar aqui e tal, não vou cuidar da minha saúde mental. Ao ponto que chegou a primeira paciente na perimenopausa, totalmente perdida, de regulação hormonal, né? E eu falei, cara, o que essa mulher tem, né? Ela, como é que isso queixar? Doutor, nada da minha vida mudou. Eu tô estressada, meu humor tá alterado, eu tô brigando direto com meu marido, eu não sei o que eu tenho. Eu falei, nem eu. Só que eu não falei pra ela na hora. Você pensou? Eu falei, cara, eu vou falar aqui, sei lá, vou falar alguma coisa pra ela e eu vou pra casa estudar e pedir pra ela voltar, né? Que era ambulatório, né? Era o que eu tava fazendo. Eu queria só... Foi na hora que eu fazia só nutrologia, eu falei, eu vou emagrecer o povo. Só que eu entendi naquele exato momento que eu precisava estudar muito mais. Só emagrecer. Vou te dar uma medicação. Falei, cara, não é assim. Foi quando eu me debrucei na parte hormonal feminina mesmo, assim, né? Mas fala pra mim, como é que você tem trabalhado na sua saúde mental? Uma coisa que você falou muito nisso aí, né? Hoje a gente sabe que é um problema muito grave no nosso meio, né? Porque o pessoal também não olha. E pra mulher na endometriose, pra mulher no geral, né? Eu acho que hoje eu entendi muito mais a importância disso, sabe? O quanto isso é relevante e o quanto isso afeta diretamente o nosso corpo, né? Eu faço hoje terapia, uma coisa que eu já não abro mão, né? Que desde a época eu não fazia, não conseguia entender o quanto era relevante, né? Então, eu faço terapia, eu tomo muito mais cuidado. Eu vejo que, assim, a questão da saúde emocional, pra mim, hoje, é cuidar da minha rotina. Então, hoje eu respeito muito mais minha rotina, porque eu sei o quanto isso é importante pro meu corpo, sabe? Então, eu procuro não me desgastar tanto, não dormir muito tarde, então eu respeito minhas horas de sono. Eu tenho a minha rotina de manhã, então eu acordo, eu faço devocional, eu faço minha leitura, eu faço minha meditação. Então, eu acho que hoje, como eu cuido da minha saúde emocional, é me respeitando o meu corpo, sabe? Então, e eu entendo o quanto isso impacta. No meu caso é engraçado, igual eu te falei, é como se eu tivesse um termômetro. Eu tenho uma dor assim que parece que começa a coçar minha barriga assim, me dá uma dorzinha. Eu falo, opa, tô vacilando aqui. Porque assim, não dá pra gente falar, não é tudo perfeito, a gente tem uma rotina corrida, a gente tem muitas demandas, então é sempre equilibrando os pratinhos. Mas assim, você entender, poxa, tô numa fase corrida da minha vida, não tô conseguindo dormir direito. Foca na alimentação, sabe? Não tô conseguindo treinar. Dorme direito. Então, assim, a gente entender que a gente precisa desinflamar nosso corpo. Acho que as pessoas estão falando muito mais de inflamação hoje em dia. A gente entender que realmente isso é relevante. Então, você ir contendo. Tem médico que não acredita. A gente tá quebrando essa bolha, né? Eu acho que as pessoas estão começando a olhar mais para isso. Eu acredito muito que tá ganhando mais espaço. Então, a gente ir... entender primeiro o conhecimento, assim, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, assim, eu acho muito importante pra gente aprender a ir manejando. Não é, igual você falou assim, uma pílula de emagrecimento, não existe uma pílula de tratamento de endometriose, sabe? É uma mudança de estilo de vida. E é uma coisa que a gente tem que entender que é uma doença crônica, sem um tratamento definitivo. Não existe algum tratamento que vai acabar com a endometriose para sempre. Então, essas mulheres precisam entender que elas têm que aprender a conviver com a endometriose. É possível conviver com a endometriose. Hoje eu vejo assim, eu convivo com isso e eu consigo ter uma qualidade de vida muito boa. Sabe, eu consigo treinar o que eu quero, os desafios em relação ao esporte, eu tenho a minha rotina e eu consigo conviver com isso. Então, a gente entender que não tem um tratamento, essa é a cura da endometriose. Não, existe uma mudança de mentalidade e de estilo de vida e de autoconhecimento. Isso que você me perguntou, eu saber respeitar a minha rotina, eu preciso me conhecer, né? Então, eu acho que é muito complexo, né? Porque muita coisa. Mas eu acho lindo, eu acho muito lindo, assim, a gente conseguir olhar para isso. Uma coisa que a gente falou, desculpa, no começo, eu acho importante a gente falar em relação a questão das pessoas olharem em volta, sabe? Questão do parceiro, questão da família, sabe? Eu acho importante a gente falar sobre isso. Mas o que especificamente você gostaria de pontuar, assim, para dar provavelmente você quer fazer um alerta. Qual o alerta que você quer fazer? Não, porque eu vejo assim que é uma queixa das mulheres, uma dor assim, Você tem alguma história específica de alguma paciente sua que você viu que era uma dor importante, né? Porque eu vejo assim muito
a falta de entendimento do homem em relação a... Às vezes vê a mulher sofrendo ali e não dá um apoio. E a mulher, só o que ela precisa naquele exato momento é do apoio, né? Porque eu acho que assim, até essa diferença de homem e mulher, o homem é resolutivo, né? Então, às vezes, a mulher, ela quer um acolhimento. E o homem não entende, o homem é resolutivo. Então, ela fala assim, tô com dor. Ele vira e fala, toma um remédio. Não é isso, às vezes a gente só quer que escute, a gente quer um abraço, entendeu? Então, assim, eu só quero reclamar. Eu só quero reclamar, me permita me reclamar, entendeu? Então, eu acho que também isso é importante. Eu acho que era esse o alerta. Os homens... Entendo que às vezes a gente só precisa reclamar. Mas não saber ouvir, eu acho que isso é muito importante, saber ouvir. Uma queixa que eu vejo realmente, as mulheres falam muito sobre isso, de se sentir escutada, de se sentir vista, entendeu? Porque são dores impactantes na qualidade de vida dela. Então, assim, não é frescura, não é só uma cólica que vai tomar um analgésico que vai melhorar. Às vezes a dor impacta muito. Diminui produtividade no trabalho, tem um impacto muito relativo na economia, a endometriose. Tem estudos que falam assim, questão de bilhões, assim, a Inglaterra levantou esses dados, sabe? Questão de 8 bilhões, assim, se eu não me engano, de impacto em um ano de prejuízo na economia por absenteísmo ao trabalho, né? As mulheres que não conseguem trabalhar, gastos com cirurgia. Então, assim, tem um impacto econômico muito grande essa doença, sabe? Não é só sobre a dor, é o quanto isso impacta na sociedade, né? Sim. Porque, querendo ou não, hoje vocês são muito relevantes na função laboral, né? De levar renda pra família, de cuidar, né? Cara, isso é muito importante, entender o papel do homem e da mulher. Inclusive, dentro do meu consultório, eu sempre explico um pouco de ciclo menstrual por homem. É legal. Porque entendendo o ciclo menstrual, você consegue saber onde você performa mais. E você consegue entender a mulher naquele exato momento que o hormônio dela tá alterado. Sim. Não que tá alterado, né, pessoal? Mas sim que é uma fase em que a mulher, por exemplo, vai estar mais sentimental. É uma fase que ela vai querer só reclamar mesmo e você tem que aceitar. Gente, isso é muito importante para os homens saber eu explico isso. Isso é demais, assim. Eu acho muito... Igual você tá falando, trazer o parceiro para consulta, sabe? Levar junto é muito importante. Inclusive, eu já expliquei pra produção aqui, né, produção? Eu ensino isso em consulta porque eu comecei a ver... Depois que eu me debrucei a estudar muito ciclo menstrual, eu falei, cara, pô, que louco, velho. Gente, e é tão lindo, assim, sabe? Quando você entende, assim, meu olho brilha quando eu explico essas coisas. Nossa, é maravilhoso. E então, assim, eu olho muito e explico pra homem também. Porque, por exemplo, se você entende o ciclo menstrual da mulher, às vezes até que trabalha pra você sabe quando apertar ela pra ela performar mais. Sim. Entende? Não, é uma questão que a performance tá ali no ciclo menstrual dessa mulher. Tá no esporte também, né? Saber durante o esporte você respeitar em que momento ela vai fazer um treino mais de força, em que momento tem que diminuir um pouco a carga, fazer mais aeróbico. Isso daí, gente, nós somos cíclicas, a gente precisa respeitar isso. Na verdade, vocês são pessoas diferentes cada momento do dia. Sim. E todos os dias é uma mulher diferente. Sim, e isso eu acho lindo. Eu também acho isso maravilhoso, eu acho lindo. Igual eu tava te falando, eu tinha medo de menstruar. Eu tinha medo, eu não entendia. E hoje eu vejo as mudanças que eu observo no meu corpo ao longo do mês, as questões emocionais. É maravilhoso a gente observar isso e respeitar isso, sabe? Isso é muito incrível. Isso, nossa, um homem que entende isso, gente, olha só. Olha a importância disso. Não, trazer o parceiro para consulta é muito importante. Todas as consultas eu sempre pergunto para mulher, falo para conversar sobre isso com o parceiro e sempre pergunto, como que tá a relação? Ele tá te entendendo? Vocês conversaram sobre isso? Porque muitas mulheres também, igual eu citei, ela tem dor durante a relação. Tem até um termo que chama catastrofização, porque isso vai potencializando. Então, a maioria das mulheres tem dor durante a relação. Então, ela sente dor, ela se sente culpada, aí isso afasta ela do parceiro e a gente sabe, né? O corpo da mulher, ela não vai lubrificar direito, ela não vai conseguir relaxar e aí isso vai potencializar mais a dor. Então, ela se retroalimenta, essa cascata, né? Então, aí a culpa que ela... Catastrofização. Porque aí começa pela dor que ela já tem, da endometriose, e aí ela vai se sentir culpada, ela não vai conseguir relaxar, e aí isso vai fazer com que ela não lubrifique direito, que vai piorar ainda mais a dor. Então, ela se retroalimenta. De uma dor física vira uma dor emocional e uma dor social, né? Sim. E uma dor até na relação ali. Porque o parceiro não entende essa mulher não se entende, ela começa a se culpar, e aí vira
esse círculo ruim pra ela, né? Que se retroalimenta. E a questão da infertilidade também, né? Sim, e inclusive aí que entra a terapia, né? É o papel fundamental de fazer essa mulher olhar pro corpo dela, sem entender, né? Então, assim, é uma doença complexa. Nossa, muito. Mas que, de fato, pra quem entende, pra quem tem, e começa a se olhar e fala, cara, será que a minha vida é só isso? É só dor, tudo é ruim? Não, cara. Tem controle, pessoal. Tem controle, só que você tem que achar o profissional certo. Eu sempre falo, não aceita a primeira opinião. Mas se for uma opinião que você não se sentiu bem, procura alguém que você confie. E de entender, igual eu falei, a endometriose é só um plano de fundo pra gente se conhecer, sabe? Então vamos trazer muitas questões. Cada mulher vai ter uma questão individual. Eu acho muito bonito isso, porque vai ser... É uma consulta muito individual, né? Até a endometriose, porque é uma doença que pode dar em qualquer parte do corpo, então a queixa dessa mulher pode ser completamente diferente. Não dá pra gente colocar no mesmo saco todas as mulheres que têm endometriose. Cada caso vai ser específico, cada tratamento vai ser específico. Existem questões que vão girar em todas, né? Mas a gente falar sobre a importância... Eu sou apaixonada por esse assunto, porque a gente pode puxar muitos outros, né? E é o que a gente fala... A mulher tem que estar disposta a mergulhar nisso, né? E aprender a conviver com a endometriose. Eu acho muito legal falar, não é o tratamento da endometriose, você saber conviver com a endometriose, saber se respeitar e se adaptar a essa condição, sabe? Essa questão, por exemplo, familiar. Eu não sei se é 40%, 60%, mas 40% das mulheres que têm cursam com infertilidade, tá? Mas só que se controlada, pessoal, às vezes vai diminuir essa porcentagem, né? E aí, às vezes, se você tem uma vontade de gestar, né? Gestar, eu nunca falo que é só pra mulher, é pro casal. Tem que investigar e tem que atuar de forma muito intensa, né? Achar o profissional que te acolhe ali. Às vezes não vai ser só um, né? Falou. É uma rede. Educador físico, a terapeuta. Às vezes vai ter que fazer uma cirurgia quando indicada. Sim. Então, cara, eu acho lindo esse mundo, né? Assim, sem entender, o cara que entende isso, que acolhe. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa dessa conscientização. Mas fala pra mim, tem alguma história marcante, assim, de paciente sua? Alguma coisa que você fala assim, nossa, isso aqui totalmente diferente do meu caso, mas, pô, me chocou. Eu já peguei muito os casos mais complexos de paciente que teve que passar por cirurgia muito grande. Teve mulheres já que acompanhei chegaram a passar 3, 4 vezes na cirurgia, né? E aí faz a cirurgia uma vez, depois volta, a dor não melhora. E eu vejo que a maioria delas relatam que quando opera, passou ali do pós-operatório, já tem a dor do pós-operatório, ficou alguns dias sem dor, a dor parece que não resolveu. Então, assim, uma que me impactou foi essa questão, assim, dessa que teve que operar 3, 4 vezes e era uma menina muito jovem, então já tinha um foco bem extenso. E o que eu acho que me traz que acho que é até um ponto relevante da gente falar, quando a gente fala em questão da cirurgia, existem casos que realmente são cirúrgicos, que precisam de uma indicação cirúrgica. Mas isso não quer dizer que a mulher está curada. Então, o tratamento clínico, olhar para essas questões, tudo que a gente está conversando desde o começo aqui, isso daí são para todas as mulheres. Mesmo para as mulheres que passam por cirurgia, pode voltar. Porque, assim, você está alimentando aquilo no seu corpo. Você passou por uma cirurgia, se você continuar tendo os mesmos hábitos, tendo a mesma rotina, alimentando aquela questão, vai voltar, sabe? Não mudar a alimentação, não mudar as questões emocionais. Então, assim, a chance de voltar é muito grande. Então, acho que uma coisa relevante de falar sobre esse assunto é a gente falar que todas as mulheres precisam fazer esse tratamento clínico. Todas as mulheres têm esse diagnóstico de endometriose, têm uma suspeita de endometriose, precisam fazer esse tratamento clínico. Com a cirurgia ou não. Até as que estão ali aguardando uma cirurgia. É muito importante a gente desinflamar nosso corpo para passar por uma cirurgia, sabe? Então... Na verdade, você tem que ter um processo inflamatório controlado, né? Por exemplo... Só puxando esse assunto de inflamação, pessoal, hoje a gente sabe que a obesidade ela tem um nome, né? Ela tem um sinônimo. É inflamação de baixo grau. Então, se você é mulher e está acima do peso, saiba que você está com excesso de inflamação. E aí, o período menstrual é um processo inflamatório. Se você está com excesso de inflamação e tem um período inflamatório durante o seu mês, que vai acontecer todos os meses, você vai sofrer mais. Então, trabalhar em cima da diminuição desse excesso de peso, ou seja, esse excesso de gordura, que tá esse desbalanço muito grande entre gordura e massa muscular,
é muito necessária e essencial. E aí vem a parte de suplementação, né? Que você falou aqui. Da parte de dieta. A dieta está associada ao intestino, pessoal. Vocês têm que cuidar do intestino de vocês. E o intestino é responsável por 90% da produção da nossa serotonina. Serotonina é o quê, gente? Saúde mental. Então, não cuidar do intestino hoje, você não está cuidando da sua saúde mental. Saiba disso. E, cara, eu sempre falo, né? Que você fala assim, mas eu tirei os vilões. E agora eu não vou comer nada? Cara, Deus já te avisou. Ele tá te dando uma dor, que é um aviso para você cuidar melhor da sua saúde. Você não pode, cara, comer aquilo. E às vezes a gente tenta explicar isso para os pacientes, eles não entendem. Que é um aviso, o teu corpo tá te... Cara, a gente tem que olhar pro nosso corpo com carinho, cuidar desse templo maravilhoso, né? Eu vou até puxar um outro gancho aqui, Nath, porque eu vi que agora você tá fazendo devocional, né? Tá se espiritualizando. Você sempre foi uma pessoa muito zen, assim, né? A sua casa é a sua cara, né? Fala um pouco pra mim como é que é essa experiência. Porque eu também tô num ano muito espiritual também na minha vida. Isso é muito interessante também. Eu tô aprendendo a falar sobre isso, tá? Eu sempre fui mesmo muito... de olhar, né? Minha casa tem incenso pra todo lado, tem Buda, então sempre foi assim, da meditação, de entender sobre energia, sobre leis universais, e sempre estudei sobre essa parte. É por isso que a gente se conectou, né? Foi aí que começou, né? Mas essa questão, assim, esse ano realmente eu tô tentando entender a minha relação com Deus. Isso daí tá sendo muito interessante. Porque eu nunca falei assim sobre Deus, né? Eu sempre pensei, eu sempre entendi que existia uma energia, alguma coisa ali. Mas esse ano eu tô tentando entender quem é esse tal de Deus que a galera tá falando tanto, sabe? Então essa questão do devocional eu tenho feito mesmo. Aí lá no devocional a gente lê um trechinho da Bíblia, então assim, nunca tinha pego pra ler a Bíblia, sabe? Tá curtindo? Olha, tá sendo uma experiência muito interessante. Que muito. O que mudou aí? Olha, e eu acho que foi... que loucura, eu não tava pronta pra falar sobre... Te peguei de novo. Pegou mesmo, você não tava preparada pra falar. Mas uma coisa que eu tenho reparado muito é a gente entender essa presença, assim, de Deus. Olha só onde a gente foi, né? A gente entender... Mas tá tudo relacionado, né? Na verdade, hoje em dia a medicina tá... Vários congressos estão colocando a medicina e a espiritualidade. Espiritualidade, né? Cara, eu sempre consegui ver isso muito claramente, né? Eu falei assim, cara, como é que a espiritualidade... Como algumas pessoas só pela fé se curaram? Sim. Essa é uma grande pergunta. Né? Tem muita coisa. Eu consigo entender, assim, em níveis bioquímicos. Juro pra você. Eu consigo entender muito bem. E esse ano foi o ano também que eu comecei a fazer devocional. Eu sempre acreditei em Deus. Você já teve dúvida? Já tive o meu desentendimento. Mas assim, de conversar com Deus, como eu venho conversando assim, né? É um ano diferente pra mim. Inclusive, eu vou fazer 33 anos. Lá. Coloquei aparelho agora, viu, pessoal? Então vai enrolar. Já era um pouco enrolado. Então, assim, eu acho que é até marcante a minha idade. Com aquilo que eu venho fazendo, que aquilo que eu me planejo. Eu sempre me planejo muito, mas eu tô te perguntando porque... De fato, a medicina, ela tem se relacionado muito com a fé, com a espiritualidade, não. Não é falar de religião X ou Y, mas sim a parte espiritual mesmo. Espiritualidade, eu acho que fé, né, crença. E o que eu tenho trabalhado é isso. Olha, tá sendo muito legal. Eu acho que principalmente isso da gente... Eu tenho sentido, assim, essa presença e esse negócio de não se sentir sozinha, sabe? Eu acho que o que tem mudado pra mim é isso. Parece que você sente que tem alguém olhando por você mesmo, sabe? Parece. Eu falei, eu tô aprendendo a lidar com isso. E tá sendo muito especial. Muito especial. E é engraçado que a gente tem as respostas mesmo, né? O dia foi melhor. O dia fica muito melhor. Muito melhor. E eu acho que você aprende a confiar mais, assim, né? A soltar mais as coisas e falar assim, poxa... Tá olhando por mim mesmo, e você vai fazendo sua parte e você vai tendo uma resposta. Tá sendo muito, muito especial, assim. Eu tô aprendendo a falar. Eu acho que, igual você falou, você teve os seus momentos ali de duvidar, tudo. Eu comecei a questionar pra mim, por que eu tinha tanta dificuldade de falar sobre Deus, né?
Porque eu vi assim, eu sou católica, né? Fui batizada, tudo, sou católica. Mas aquela coisa, nunca entendi o que significava isso, né? Então, assim, meus pais levavam, a gente não era de frequentar muito igreja, mas todas as vezes que eu ia, eu via que, assim, a igreja levava muito para um lado, assim, você é pecador, ajoelha. Então, assim, eu acho que isso me distanciou muito de Deus, assim, de entender, porque eu sempre via Deus como uma coisa, assim, de, nossa, eu sou pecadora, como se fosse, sabe, brigando ali, punindo sempre, parecia. E hoje eu vejo que tá sendo uma relação diferente, assim, que eu falo assim, poxa, a gente tá aqui pra errar, a gente vai errar, né? A gente veio aqui pra aprender e evoluir. E vão cometer muitos erros. Mas olhar pra Deus com mais carinho, como se fosse não, né? Mas assim, sentindo essa presença mesmo olhando por nós, né? É alguém que você confia, né? É um pai, de fato, sim. Né? Você está no momento ali e fala assim, cara, o que eu vou fazer? O que esse cara falaria pra mim? A sensação que eu tenho é que eu venho conversando muito, sabe? Tipo, pedindo iluminação, assim. E tá sendo sendo isso real, sabe? Até as conexões de pessoas que vêm conectar comigo. Eu ando meio positivado, assim, sabe? Eu ando iluminado, numa frequência alta. E eu falo, né? Eu tenho uma frase que é minha. Não sei se eu vi, mas eu acho que é minha, né? Eu falo, cuidado com o que você pede pra Deus, né? Que ele vai te dar. Sim. Só que como um convidado meu falou esses dias atrás, né? Nunca peça paciência pra Deus. Nunca peça paciência? Porque ele não dá o que você quer. Ele dá o que você precisa pra chegar onde você quer. Ele vai te desafiar pra você desenvolver a virtude. E eu falo também, né? Acho que até vi isso em algum discurso do Paulo Marçal. Que se as pessoas entendessem a dificuldade, elas entenderiam de fato a vida, né? Sempre depois de uma dificuldade que você supera, vem uma coisa boa. É o que a gente falou no começo, né? Como de onde veio toda a minha história com a endometriose, veio de muita dor. Mas assim, hoje, olhando pra trás da minha história, eu não mudaria nada. Eu teria sentido todas as dores, eu passaria por tudo aquilo de novo. Foi um momento muito, muito difícil da minha vida. Você acompanhou um dos momentos mais difíceis que eu passei da minha vida. E eu não mudaria nada, porque foi graças àquilo, graças a saber olhar para aquilo, que me trouxe até aqui. E isso realmente é minha missão de vida, né? Fala um pouco dos seus projetos atuais aí, projetos futuros. O que você tá pensando em fazer? O que você tá fazendo? Conta pra nós. Igual a gente estava falando da endometriose, eu acho que é muito importante a informação, né? Eu acho que é muito importante. Então, eu tenho investido muito mais assim no meu Instagram, trazer um Instagram mais informativo. Então, eu tô me dedicando mais a trazer esse conhecimento, né? Levar esse tipo de informação de qualidade. Tô fazendo os atendimentos online. Então, tenho os atendimentos e tenho muitos projetos no forno, assim, desenvolvendo, que ainda estão sendo desenvolvidos, mas a partir disso, a partir dos atendimentos e para levar essa questão de informação. Então, hoje é o meu Instagram que tem sido o veículo disso e os atendimentos online que eu tenho feito. Pô, legal. Cara, é muito... Você curtiu o bate-papo? Tá curtindo? Demais. Como é que tá de tempo, produção? Uma hora? Eu acho que foi um papo legal. Nossa, muito. Acho que se a gente esticar aqui vai embora, porque sempre que a gente para pra conversar... Nossa! Pô, que legal, Natália. Fico feliz, cara, porque eu vejo o quanto você gosta desse assunto e o quanto você vem evoluindo, eu te acompanho, né? Fico feliz pelo seu sucesso demais. Espero que seus projetos saiam do papel e que você, de fato, encare... Eu falo isso porque eu sempre puxo a orelha dela. Sim. Eu não falei, não, mas será? Eu falei, que será? Já tinha que ter ido. E eu espero e torço muito pra que dê tudo certo pra você. Mas, cara, você quer deixar uma mensagem final aí pro pessoal? Uma coisa assim? Quero primeiro te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Mais uma vez, a gente caminhando sobre esse assunto, assim, que é realmente meu projeto de vida. Então, tô muito feliz que isso tá caminhando e das nossas histórias estarem se cruzando de novo. Eu tenho certeza que a gente ainda tem muito projeto para desenvolver junto aí, ainda nessa parte profissional. Te agradeço como amiga por tudo que eu compartilhei um pouco daqui, o quanto você foi importante na minha história pessoal e na minha história profissional também. E agradecer a oportunidade de falar sobre esse assunto que
realmente isso me toca, assim. Eu posso falar o dia inteiro sobre isso, eu fico arrepiada toda vez que eu falo sobre isso, assim. Então, é uma felicidade muito grande poder trabalhar com isso, né? Eu acho que é um privilégio a gente poder trabalhar com o que a gente ama e realmente faz sentido. Esse é o propósito, né? Ajudar as pessoas, né? Isso é lindo, assim. Eu agradeço a Deus por isso, agora que eu tô aprendendo a falar de Deus, então eu agradeço a Deus pela oportunidade. E o que eu quero deixar de recado, assim, de falar com essas mulheres, né, que têm esse diagnóstico ou que têm uma suspeita, olhar para isso com muito carinho, com muito cuidado, né? Endometriose é uma doença muito relevante que afeta até quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. E mostrar para elas que é possível conviver com a endometriose, que é um assunto muito vasto. A gente falou aqui por cima, né? A gente falou bastante sobre isso, mas é um assunto muito denso. E falar para elas que é possível conviver com isso, que ter do lado uma rede de apoio é muito importante e aprender a se conhecer. Eu acho que o que fica dessa história toda é a gente aprender a se conhecer e se respeitar. Pô, que legal. Como é que o pessoal consegue te achar? Deixa suas redes sociais. Se quiser tirar dúvida com você, quiser te mandar um direct, pessoal, manda um direct pra ela. Vai lá, deixa o seu carinho, né? E se informar um pouco mais sobre essa doença. No meu Instagram tá @doutora.nataliafreitas. Natália com TH. E pode me chamar lá no Instagram, mandar um direct, pode mandar lá, tem o meu contato. E se quiser tirar dúvidas, se quiser marcar uma consulta, alguma coisa, meu Instagram. Obrigado por ter vindo hoje. Foi um bate-papo muito gostoso. Vai ser um prazer ter você comigo, pra gente poder trocar essa ideia, né? Então, pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Já chega no direct dela e manda muita mensagem. E, cara, foi mais um episódio aqui do nosso podcast. Tamo junto.